pouco das proporções, da proporção áurea, da medicina da beleza, da matemática da beleza. E assim, é interessante esse conceito, né, sobre a proporção áurea. O que é a proporção áurea, na verdade? É aquele número, né, 1,618, que na verdade foi atribuído ao escultor, arquiteto Fídias, por volta de 1200, que fez o Pártenon, que é aquele monumento grego, e que é muito lindo e tem as proporções muito harmônicas. O nosso cérebro já está acostumado a diferenciar as coisas belas, né? E com isso, essa proporção determina muitas coisas da natureza. Então, muitas coisas belas que nós vemos na natureza, elas também seguem essa proporção áurea. Vou mostrar aqui algumas coisinhas. Por exemplo, as ondas do mar, o caramujo, ele segue essa proporção que nós chamamos inclusive de retângulo da beleza, o retângulo dourado, que seria essa parte maior do retângulo, ela é 1,618 menor do que essa outra lateral. A famosa Mona Lisa também, Leonardo da Vinci se inspirou nesta proporção. Então, estudos de computador mostraram que os olhos da Mona Lisa elas estão muito proporcionais ao restante do rosto, nessa proporção de 1,618. Então, isso se repete na natureza, se repete em várias situações de beleza que nós estamos acostumados a ver e se chama, então, proporção áurea ou esse código que determina o embelezamento de muitas coisas, tanto na natureza como no nosso rosto. Transportando tudo isso para o nosso rosto, nós sempre trabalhamos com harmonia, não é? Proporções. Então, quando nós vamos fazer um tratamento de toxina, dos preenchedores, nós temos que analisar o rosto. Eu vou mostrar aqui para vocês com algumas formas, a simetria do rosto. Então, a metade do rosto deve ser igual ao outro, então nós vamos realmente corrigir. O nosso rosto também é dividido em 3 terços, o terço superior e o terço inferior. Então nós temos a simetria, os 3 terços que teoricamente devem ser proporcionais, e nós temos também os quintos, nós vamos mostrar que a largura da base do nariz, não é? Ela corresponde exatamente à largura entre os olhos, e nós temos 5 vezes esses quintos. Isso é uma forma harmônica que nos permite tratar rostos e rejuvenescimento seguindo essas proporções. Aqui 2 belezas clássicas, lembrando que a beleza feminina, ela tem então, qual a diferença, né? A região malar zigomática ela é mais pronunciada, o queixo é mais afinado. Já a beleza masculina, nós percebemos um rosto mais retangular, sem tanta proeminência da região malar e um queixo bastante mais pronunciado. E nós vamos falar daqui a pouco sobre essa máscara da beleza. Nós tínhamos aqui algumas perguntas que eu vou responder na sequência, porque várias pessoas nos escreveram, então eu vou dar uma atenção a elas. A Letícia vai ler a primeira que nos foi feita essa semana. Vamos lá, boa noite. A Joana, de Curitiba, soube que o doutor esteve recentemente em Miami para um curso de anatomia. Queria saber como é que foi isso, quais são as novidades. Veja bem, esse curso foi muito interessante. Quando eu falo curso de anatomia, parece que nós voltamos à faculdade. E, na verdade, assim, é um aprimoramento das nossas técnicas trabalhando em cadáveres frescos. Então, nós fizemos a aplicação de substâncias coloridas nesse rosto, né, recém-morto, para vermos os locais em que estávamos aprofundando, e no final nós fizemos a dissecção, para saber exatamente o local que foi feito, né, aprendendo mais anatomia, vendo as áreas de risco, porque é uma técnica que exige um conhecimento de anatomia bastante profundo, e essa experiência foi muito enriquecedora. Eu voltei de lá realmente muito mais tranquilo, sabendo que os pontos que a gente pode realmente trabalhar, e obviamente a evolução dos produtos. Então, houve toda uma discussão de técnicas, de produtos, da forma que devem ser aplicados, nessa nova forma de reestruturação do rosto, que é diferente do famoso preenchimento. Nós já não falamos mais em preenchimento, nós falamos em reestruturação. Então, espero, Joana, que tenha explicado um pouquinho dessa minha experiência semana passada em Miami. Foi muito interessante. A Júlia pergunta se a toxina botulínica e o preenchimento são a mesma coisa. Não, obviamente a toxina é o clássico. Nós fazemos esse ano 25 anos do uso da toxina, que é um clássico no rejuvenescimento facial.
e pescoço. Nós tratamos os músculos. Então, quando a toxina é aplicada na musculatura, eu vou enfraquecer alguns músculos e vou fortalecer outros. Então, eu vou tirar, por exemplo, o ar de bravura entre as sobrancelhas e vou conseguir fazer o levantamento das pálpebras, dando um ar mais jovial. Nós também trabalhamos muito a região do pescoço. Eu adoro o uso da toxina que nós chamamos de lifting da Nefertiti. Por quê? Nós temos esse músculo que vai da mandíbula até aqui a nossa saboneteira, que se chama platisma. Se eu consigo enfraquecer essas cordas platismais, eu vou ter a lateral do rosto definindo melhor e dando um aspecto bem mais jovial, mais fresh. E os preenchedores são a base de ácido hialurônico, que tem outra função de reestruturação e preenchimento. E teria ainda uma última categoria, que seriam os bioestimuladores, que não preenchem, mas estimulam o nosso colágeno e elastina. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Júlia. A Roberta, de Recife, ouviu falar sobre um método desenvolvido por um médico que fez uma tal máscara de FI, né, da beleza. FI. Se a beleza fica mais fácil realmente com esse método. Veja bem, é muito interessante esse trabalho do cirurgião plástico Stephen Masquardi. Ele realmente, a partir da proporção áurea, nós temos até aqui um esquema, essa máscara então vai nos ajudar a tirar beleza de onde nós já temos beleza, né, e seguir algumas proporções. Existem algumas proporções que foram estabelecidas, por exemplo, a largura entre os olhos é basicamente a largura da base do nariz. Nós também sabemos que a base do nariz em relação à boca, ela tem uma proporção adequada. Quando nós preenchemos o lábio, esse lábio superior em relação ao inferior segue a proporção áurea famosa, seria 1:2 ou mais precisamente 1:1,618. Nós gostamos muito dessa proporção para não ficar, às vezes, lábios que são aberrantes. Então, de acordo com essa máscara, nós conseguimos realçar beleza. Por exemplo, com o tempo nós vamos perdendo um pouco dessa massa magra na região malar. Nós conseguimos com ácido hialurônico fazer uma projeção dessa região que vai embelezar e vai dar um aspecto feminino mais adequado. E no queixo, por exemplo, na mulher nós temos esse queixo mais pontiagudo, diferente do homem, que é muito mais largo. Então essa máscara que se chama FI realmente é bastante útil. Aqui no homem vocês veem a diferença. Enquanto a região da maçã do rosto na mulher é importante aparecer em evidência, no homem já não é tanto, mas a largura do rosto é muito importante. Então nós conseguimos com ácido hialurônico fazer um quadrante mais harmônico. Nós projetamos hoje em dia essa região da mandíbula, dando um aspecto mais masculino em rostos que às vezes são rostos mais finos e às vezes até um pouco femininos. Então essa máscara, eu acho que ela veio sim de encontro auxiliar nos tratamentos. Obviamente nós não queremos transformar as pessoas. Eu costumo dizer que nós conseguimos tirar a beleza de onde eu consigo, melhorar os seus traços, atenuar outros que são um pouco mais desalinhados e a gente consegue fazer um tratamento bastante global. Lembrando que normalmente essa relação da nossa largura do rosto e altura normalmente é 3:4. A proporção áurea, inclusive, voltando um pouco para ela é interessantíssima porque as nossas falanges dos dedos, se nós formos ver, elas também seguem essa proporção. Uma outra dado é essa nossa altura do couro cabeludo até o tórax, ela é exatamente 1,618 em relação à nossa metade do corpo, à ponta dos dedos. Então, é uma proporção que quando nós vemos coisas na natureza e vemos rostos mais harmônicos, essa proporção se repete. Então, por isso que nós falamos de matemática da beleza, que é, na verdade, essa proporção inserida na natureza que foi Deus que fez. A Larissa, ela tem um rosto redondo e tem muita vontade de fazer a bichectomia. Ela perguntou se conseguiria resolver essa questão só com MD Codes, para que o rosto dela fique mais anguloso. Nossa, ela tem bastante informação, hein, Larissa? Na verdade, assim, eu não sou a favor da bichectomia. A bichectomia seria a retirada da bola de Bichat, que é aquela gordura que dá sustentação à nossa região. Porque nós queremos isso mais para frente. Se você jovem vai retirar essa bola de Bichat, você vai ficar, ok, com o rosto um pouco mais fino agora, mas você vai precisar disso mais adiante.
Nós conseguimos, com algumas técnicas de preenchedores de hialurônico, um pouco da toxina, deixar esse rosto um pouco mais harmônico. Nós conseguimos afinar um pouco mais o pescoço, sem você precisar de fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia invasiva. Não vamos achar que uma bichectomia é um procedimento fácil de consultório. Não é. Toda cirurgia tem todos os riscos inerentes a uma cirurgia. Agora, MD Codes não seria indicado nesse caso, porque MD Codes são aqueles códigos médicos que foram desenvolvidos pelo cirurgião plástico Dr. Maurício de Maio e que modificou, ele realmente reformulou a nossa forma de tratar o rosto com a toxina e com o ácido hialurônico. Então, Larissa, procura um dermatologista que possa te ajudar, mas não aconselho fazer a bichectomia, não. Eu acho que é muito jovem. A Juliana queria saber se existe algum produto capaz de realçar os lábios ao invés de preencher. Ela tem medo de ficar com um bocão. Uma boa pergunta. Realmente, quando nós recebemos essas perguntas e pacientes que nos procuram para tratar a boca, existe primeiro um grande medo, existem grandes aberrações. Então, muitas pessoas confundem, aquela boca daquela pessoa, daquela artista ficou muito grande por causa de botox. Na verdade, não é toxina, aquilo foi preenchedor ou à base do ácido hialurônico ou produtos antigos que eram mais definitivos que nós não utilizamos. Então, se você não quer fazer um procedimento com ácido hialurônico para volume ou definir, nós temos o que nós chamamos de skin boosters, que é um ácido hialurônico mais aguado, mais leve, que tem um poder de hidratação. Nós costumamos até chamar de efeito gloss. Então, é um procedimento muito tranquilo, que nós usamos uma entrada na lateral dos lábios e através de uma cânula nós conseguimos trabalhar toda essa região, inclusive melhorando os códigos de barra e dando um refrescamento nesse lábio, mas sem dar volume. Então, uma técnica através dos skin boosters de ácido hialurônico no lugar do preenchimento. Eu acho que é uma alternativa bastante grande. Nós temos feito muito em jovens e também em pessoas que têm o lábio muito ressecado, principalmente mulheres na menopausa, por causa dos hormônios. A hidratação dessa mucosa às vezes fica prejudicada. E o ácido hialurônico ele puxa a água, então ele ajuda na hidratação. Ginástica facial, se ajuda a prevenir a flacidez? A Juliana gostaria de saber, ela acaba de nos perguntar. Olha, eu não sou a favor da ginástica facial, não. Acho que você até acentua alguns movimentos. Houveram uns 30 anos atrás alguns cursos de ginástica facial, mas essa musculatura facial não responde da mesma forma que o nosso corpo. Quando você faz uma musculação, você vai ter uma hipertrofia muscular e você vai conseguir definir o seu corpo. Para rosto, eu acho, inclusive, você até vai deixar que a toxina dure menos tempo. Não acho que seja interessante, não. A Carla está perguntando qual a diferença entre o MD Codes e o preenchimento tradicional. Olha, Carla, é o seguinte, o MD Codes foi revolucionário há 3 anos atrás no nosso olhar. Eu trabalho com dermatologia já há quase 40 anos e no início nós só tínhamos produtos de preenchimento das linhas, do sulco muito delicado, lá em 83 com o colágeno, depois veio o ácido hialurônico e a tecnologia foi nos proporcionando produtos de várias qualidades. Então aqueles de alta densidade, densidade média, os mais leves e o conhecimento anatômico desses últimos anos nos mostrou que o nosso envelhecimento não é só da pele. Nós não ficamos somente com a pele flácida. Nós vamos perdendo o que nós chamamos de coxins gordurosos. Imagine alguns pequenos travesseiros de gordura que dão sustentação para esse rosto. E com o decorrer dos anos, nós também vamos perdendo o osso. Existe reabsorção óssea. Portanto, a reestruturação facial através do MD Codes nos trouxe a possibilidade de trabalhar em alguns pontos do rosto que antes nós não tratávamos. Então nós conseguimos, por exemplo, aqui na região maxilar e zigomática, colocar pontos de ácido hialurônico sobre o osso. Você atravessa todas as camadas e naqueles pontos nós vamos conseguir tração. Imagina então uma tenda de circo, você tem aqueles pilares que seguram, ou a estrutura de uma casa. Nós vamos colocar de novo no supraperiosteal, que é sobre o osso, o ácido hialurônico de alta densidade. Com isso eu consigo pontos lifting. Além disso, o MD Codes nos faz a possibilidade também de tratar a região temporal. Com a idade, essa região das têmporas, elas vão também perdendo massa magra, o que dá um ar bastante envelhecido, desarmônico. A questão do queixo também. Muitas vezes nós analisamos um rosto e só pensamos na ruga. Mas quem está causando esse sulco nasogeniano ou bigode chinês é a falta de estrutura na lateral do rosto.
Então o MD Codes também trabalha o que nós chamamos de frame, ou a moldura desse rosto. Então mudou o nosso enfoque de tratamento, de rejuvenescimento, de harmonia facial com o ácido hialurônico. Eu acho que o MD Codes realmente é, antes e depois, algo que ajudou muito na cosmetria. A Rita fez um preenchimento labial que ficou muito roxo. Se teria como evitar, o resultado ficou maravilhoso, mas estou com medo de fazer novamente. Isso é bem desagradável. O hematoma, eu sempre digo, não são as mãos do médico que determinam o hematoma, isso é sorte. Qualquer procedimento injetável, você pode correr um risco, sim, de causar hematoma. Só que nós temos hoje em dia uma possibilidade de tratar esse hematoma imediatamente quando ele acontece. Se finalizei um procedimento e eu vejo um hematoma, eu tenho um tipo de laser que nós conseguimos dar alguns disparos imediatos neste hematoma e a duração desse hematoma, que poderia levar uma semana, se reduz a 1 ou 2 dias. É algo que eu acho que todo dermatologista, todo cirurgião plástico pode lançar a mão, aplicar essa luz, esse laser, no hematoma de imediato. Então, você não vai ter mais esse hematoma se fizer os próximos procedimentos. Pode voltar a fazer. Angel Modavis, qual o melhor tratamento para as pálpebras caídas? Veja bem, dependendo da pálpebra, se o grau de flacidez ainda não é tão intenso, nós usamos bastante a radiofrequência, eu gosto muito, termagem para os olhos, também o Fotona, que é um NDIAG que trabalha de uma forma bastante fazendo uma atração colágeno, e o erbium. E ultimamente a gente acabou de receber uma nova tecnologia que se chama Tixel, que na verdade não é um laser, ele é uma fonte de calor, então chega a 400 graus de temperatura, e essa fonte de calor, muito rapidamente, em nanosegundos, em contato com a pele, vai promover pequenos ferimentos com a ideia de você ter uma recuperação lenta e fazendo colágeno novo. Eu acho que é uma alternativa. Se o grau de flacidez não é um caso ainda para cirurgia, para blefaroplastia, nós tentamos essa tecnologia à base da temperatura alta, que normalmente é feita em 2, 3 sessões, com recuperação de alguns dias, e dá para voltar à vida tradicional. A Cris Girelo mandou uma pergunta pra gente antes. Ela é muito expressiva, tem 55 anos e o Botox só dura 2 meses. É verdade que ela tem que insistir pelo menos por 1 ano para poder intercalar mais a duração? Não, veja bem, é uma pergunta bastante frequente, né? Quanto tempo dura esse Botox? A média, realmente, 3, 4, 5 meses no máximo. Eu não vejo que dure mais do que isso. O que eu indico, normalmente, é que se faça 2 vezes ao ano, ou se você quer realmente ficar com bastante essas linhas não aparecendo tanto, repetir a cada 4 meses. Existem alguns estudos mostrando que se você respeita esse prazo de 4 meses, você não vai criar anticorpos, que seria aquilo desagradável de não conseguir mais fazer efeito. Se a toxina dela está durando 2 meses, eu continuaria fazendo, porque é muito comum o paciente me perguntar, mas não vai pegar mais a toxina? Bom, se não pegar mais, 2, 3, 4, 7 dias não apareceu mesmo. Mas se o seu resultado durou 2 meses, você ainda está tendo resposta sim. E existem 3 tipos de toxina que estão no mercado. De repente, é uma possibilidade de você usar uma outra toxina, né, que seu médico esteja familiarizado, e de repente isso pode ter uma resposta um pouco melhor. Acho que vale a pena a tentativa. A Sandy Calmos, qual o melhor tratamento para pescoço? É difícil, né, a gente falar em um tratamento, depende também do grau de flacidez. Eu gosto muito da toxina para pescoço, que ainda não tem um grau de flacidez importante, porque nós conseguimos definir melhor o platisma e vamos ajudar, nós chamamos até o lifting da Nefertiti. E nós associamos também os bioestimuladores. O que são bioestimuladores? Não é toxina, não é ácido hialurônico, são 2 tipos de produto, ou ácido polilático ou a hidroxiapatita de cálcio, que vão estimular, uma vez injetadas na pele, a você produzir hialurônico e elastina e colágeno. Então, para o pescoço, nós podemos associar o ultrassom microfocado, o famoso Ultera, e imediatamente a aplicação desses bioestimuladores. Nós temos gostado bastante desse resultado. E sempre associa a toxina, porque 25 anos aplicando a toxina, eu sou absolutamente fã dessa técnica e continuarei fazendo. A doutora Elizabeth Corso tem 70 anos e está perguntando se é melhor utilizar o preenchimento tradicional ou os bioestimuladores.
Olha, senhora Elizabeth, nós realmente precisamos analisar essa qualidade de pele, mas obviamente eu posso imaginar que uma pele aos 70 anos já tem um certo grau de flacidez. Eu faria, num primeiro momento, primeiro uma reestruturação com ácido hialurônico, fazendo a técnica do MD-Codes ou simplesmente outras semelhantes, e numa sequência eu daria um estímulo realmente com os bioestimuladores, ou hidroxiapatita de cálcio ou ácido polilático, como estimulação da produção e melhora da qualidade da pele, porque os bioestimuladores nós temos visto resultados de um certo espessamento, aquela pele que estava um pouco elástica, um pouco mais fininha, ela pode ter uma espessura, uma estrutura melhor. Então, associaria, no primeiro momento, a reestruturação, em seguida, os bioestimuladores. E, obviamente, cuidar da qualidade da pele. Ácidos em casa, proteção solar e, eventualmente, algum laser que possa fazer um fracionamento, um recapeamento, melhorando as manchinhas e os vasinhos da pele. O Ricardo está perguntando, falando que perdeu o contorno facial, se existe algum procedimento que ele consiga remodelar o rosto dele. Veja bem, Ricardo, primeiro nós vamos avaliar os seus 3 terços, né? O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Existe uma proporção no homem que é bem interessante, a projeção do ângulo da mandíbula. Então, muitas vezes o nosso contorno é projetar, de repente, um pouco do queixo, né? Deixar ele um pouco mais retangular e projetar esta linha do ângulo da mandíbula. Então, este contorno você vai conseguir de novo redefinir esse rosto, trabalhando o que nós falamos ainda há pouco, do frame, da moldura facial. Então, nós não precisamos, nem vamos tratar somente a parte medial. Ah, doutor, eu tenho um bigode chinês, eu tenho a linha de marionete. Eu não vou preencher essa área, eu vou tratar pelas laterais. Eu vou conseguir reestruturar, dar um ângulo melhor, mais harmônico e, às vezes, a pessoa nem tem este ângulo. Nós conseguimos criar e dar um aspecto bastante masculino a esse rosto. E, às vezes, que falta realmente um pequeno retoquezinho. É bem tranquilo conseguir um resultado bom. A Marisa está perguntando se é verdade que ela pode remodelar o nariz com preenchedores. Veja bem, Marisa, existe sim, nós chamamos da rinomodulação. Então, o ácido hialurônico, existe uma certa densidade específica em que isso pode ser feito, né, melhorando a angulação, levantando a ponta desse nariz através de ácido hialurônico. Mas isso é uma técnica bastante avançada, precisa procurar profissionais muito bem treinados, porque existe toda uma vascularização aqui e que é perigosa. Obviamente é um tratamento que deve ser feito sempre com cânula, nunca com agulha. E muito interessante esse curso da semana passada que nós fizemos em cadáver, numa das mesas foi injetado exatamente para corrigir o nariz e foi intravascular, quer dizer, o produto acabou entrando na circulação, o que ao vivo seria uma tragédia, porque traz consequências seríssimas, então é uma técnica muito avançada, precisa realmente de um profissional bastante treinado nesta rinomodulação. Denise Lopes pergunta se para bochechas caídas tipo bulldog o que pode ser feito. Olha, dependendo do grau de flacidez, nós trabalhamos primeiro a musculatura. Então, o ultrassom microfocado, em primeiro lugar, você vai conseguir dar uma estruturada na sua musculatura. Então, o TERA para essa região das bochechas caídas seria primeiro a estruturação. Eu costumo muito falar de uma forma didática da seguinte maneira para as pessoas entenderem. Então imagina que você tem uma cama. Essa cama tem um estrado, ela tem um colchão e tem um lençol da cama, certo? Então, para estruturar, melhorar as bochechas, eu preciso trabalhar essa estrutura, esse estrado dessa cama, ou as raízes, né, os pilares da casa. O recheio, que seria o colchão, eu vou trabalhar com ácido hialurônico, eu vou promover uma qualidade de derme melhor, estimular seu colágeno com bioestimuladores, ou com radiofrequência ou com lasers. E esse lençol nessa cama, eu vou fazer lasers fracionados para melhorar a qualidade. Então, quando você me fala em bochechas caídas, eu preciso reestruturar. Eu faria primeiro o tratamento no músculo, então ultrassom microfocado. Em seguida, eu faria uma reestruturação com ácido hialurônico em alguns pontos cruciais de sustentação, melhorando o ângulo da mandíbula, associados ou não aos bioestimuladores, e melhoraria um pouco da qualidade da pele através dos lasers fracionados. É um plano de tratamento. Quando vocês nos procuram, eu sempre falo, olha, vamos fazer um plano de 6 ou 12 meses,
Porque não adianta eu fazer uma técnica e não fazer a outra. Eu preciso da associação dessas técnicas para ter um resultado melhor e você retardar a possibilidade de uma cirurgia plástica. É possível hoje em dia com a dermatologia retardar bastante os anos. O senhor Coelho pergunta a partir de qual idade é recomendado o MD Codes e depois de feito, qual é o tempo médio de duração do procedimento? Olha, senhor Coelho, não existe uma idade exata. Por exemplo, existem jovens que perderam peso, então a sustentação desse rosto ela precisa ser reestruturada. Os maratonistas, as pessoas que fazem muito esporte, também perdem aquilo que nós chamamos dos coxins de gordura, que são a sustentação. Então, existem pessoas jovens de 30 a 35 anos que já podem não fazer a reestruturação do rosto como um todo, mas pequenos pontos que podem dar toda uma diferença. Nós costumamos fazer nas mulheres jovens o que nós chamamos de top model look. O que seria isso? Onde as mulheres colocam o blush, né? Exatamente para realçar essa região, nós podemos fazer alguns pontos com ácido hialurônico supraperiostal, que é em cima do osso, e dar esse ar mais jovial. Muitas vezes eu examino um rosto e vejo que só a projeção do queixo já vai dar um ar mais jovial. Então é bastante relativo o seu Coelho, mas uma vez feita essa reestruturação, em média isso dura 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, dependendo do seu grau de manutenção. Quer dizer, os cuidados que você vai ter com essa pele depois que você faz o procedimento. Porque é muito comum as pessoas jogarem todas as armas do que faz aqui na clínica e esquecem do seu dia a dia em casa, né? Cuidados básicos é importante para cuidar da pele e deixar no estado saudável. A Débora Miranda perguntando se pode aplicar a toxina 1 mês após uma aplicação que não teve efeito na região da glabela. Veja bem, precisaríamos ver o que não deu efeito, né? Se pegou pouco ou se não pegou nada. Se não pegou nada, eu faria sim 1 mês depois. Se pegou um pouco, eu aguardaria 3 a 4 meses e talvez fazer uma dose de unidades, porque como a gente calcula o uso da toxina? É através de unidades e a quantidade, a força deste músculo. Então essa região, por exemplo, da glabela, no homem, esse músculo é muito forte. Eu vou precisar muito mais unidades do que nessa musculatura do corrugador na mulher. É uma questão de fazer aí um teste, mas eu esperaria um pouco mais. Porque se não teve resultado nenhum, 0, aí eu poderia fazer. Se teve um pouco, eu aguardaria. A Maria Helena está perguntando aqui para a gente pelo Instagram, ela queria ver uma foto de paciente com 30 anos antes e 30 anos depois. A gente sabe que não tem isso, mas a gente tem a foto aqui de alguns famosos, né? Que o senhor deixou separado para a gente ver. Ah, sim, é muito interessante. Tem aqui, então, pessoas que envelheceram muito bem e outras nem tanto. Então, vocês veem aqui o Mick Jagger, né? A beleza desse rosto, desses lábios, da projeção do malar e o envelhecimento com um rosto que nós chamamos de lipodistrofia. É essa perda total dos coxins de gordura, né? Que precisam ser repostos. Então, esta, logicamente, não vai voltar, mas se ele conseguisse fazer algumas sessões de preenchimento, reestruturando com ácido hialurônico, tem que voltar a essa circunferência, esse ângulo da região malar. Outra coisa, os lábios, que sempre foram belíssimos, está perdendo um pouco. Isso pode ser reestruturado com hialurônico ou com os skin boosters. Obviamente, a toxina entra na região dos olhos. O grau de flacidez, aqui eu acredito que só a cirurgia possa ajudar. Mas é interessante mostrar e até mostrar para o paciente como essa juventude do rosto, essa gordurinha que tinha e acaba perdendo, é importante ser reposto, ser refeito de uma forma bastante equilibrada. E aqui nós temos também o George Clooney, esse sim envelheceu muito bem. Vocês também devem concordar comigo. Vejam a projeção do queixo, né, que mantém esse ângulo muito masculino. Aqui a projeção da região malar ainda se mantém. A área dos olhos, obviamente, seria a que eu acho mais crítica e que deveria já fazer realmente uma blefaroplastia e tirar essas bolsinhas de gordura. Mas é um caso aqui que realmente vocês veem que está envelhecendo, que a longevidade está sendo atingida, mas com qualidade. A pele está bem tratada e provavelmente ele faz alguns procedimentos, assim eu posso imaginar até o que tem sido feito. Mas é importante ir acompanhando, ir fazendo aos poucos e não deixar chegar a muito grau de flacidez, porque aí somente a cirurgia plástica. Eu costumo dizer que realmente nós temos várias técnicas hoje
minimamente invasivas, associação dos preenchedores com a toxina, os lasers, ultrassom microfocado. Nós temos um pool terapêutico bastante importante que é possível manter a jovialidade por bastante tempo. Sandy Rib me pergunta se aplicar Botox na testa, se estiver a pálpebra já um pouquinho caída, pode piorar mesmo. Olha, tem que tomar bastante cuidado sim. Se existe um excesso de pálpebra, muitas vezes, eu não costumo tratar a testa toda. Então, nesses casos em que o paciente não aceita em fazer uma cirurgia ou que ainda não quer fazer, o que nós fazemos é tratar esta região do corrugador com o Procerus e deixar essa parte do frontal totalmente livre. Por quê? Se eu vou enfraquecer esse músculo que é muito forte, eu vou deixar esse músculo frontal mais forte. Então ele vai conseguir levantar essas pálpebras, o que eu digo, vai melhorar esse farol baixo com a toxina. Então depende muito da matemática, da forma que você aplica. Não existe uma receita de bolo, né? Para cada paciente nós temos que analisar. Análise, num primeiro momento, quando nós tratamos esse rosto para tratamento de rejuvenescimento, é a análise que eu estou fazendo com a pessoa séria, com a pessoa sorrindo, conversando, analisando fotos, para que eu consiga fazer um programa de proporções, aquilo que eu sempre chamo de beleza com critério. Então, é possível tratar as pálpebras sem deixá-las cair, se nós manejarmos esse positivo e negativo da musculatura. Paulo já fez uma cirurgia plástica para lifting facial, se não precisa mais fazer os lasers? Claro que precisa. Na verdade, os lasers vão melhorar muito a qualidade da pele. A cirurgia plástica tirou aquilo que você tinha de excesso. Agora, é uma cirurgia. Se fez um lift, faça bem feito e o restante é manutenção com tratamentos dermatológicos. Então, os lasers vão melhorar a qualidade da sua pele, vão melhorar os poros, você vai diminuir os vasinhos que muitas vezes, depois de menopausa ou após cirurgia, podem aparecer, dando aqueles casos que nós chamamos de rosácea, então aquela vermelhidão. Então, deve sim ter o seu cuidado diário em casa e fazer os procedimentos a laser. Alfa e Ômega pergunta, o que é melhor para lifting facial não cirúrgico, Fotona, Ultera ou Tixel? Eu gosto dos três, na verdade. Então, nós trabalhamos com essas três tecnologias. Ultera é sensacional para tratamento da musculatura, então eu faria Ultera. Posso até alternar 6 meses depois com Fotona, fazendo aquela tecnologia que nós chamamos de 4D, trabalha todas as camadas da pele, inclusive intraoral, e o Tixel também como complemento. Então, por exemplo, nós associamos muito, por exemplo, o Ultera no rosto todo, o Fotona na área dos olhos. E agora podemos fazer, por exemplo, o Tixel nas pálpebras e na região peribucal, naquelas linhas que chamamos de código de barras. Então, gosto das três tecnologias, eu acho que é importante alternar. Você vai dar condições para o teu organismo fazer mais colágeno, mais elastina, mais ácido hialurônico com diferentes tipos de tecnologia. O Fotona, por exemplo, ele atinge 43 graus para a estimulação de colágeno. Já o Tixel é uma fonte de calor de 400. Então, são diferentes tecnologias que vão atingir diferentes formas e lembrando sempre que a biologia de cada pessoa é diferente. A mesma tecnologia em mim pode não dar a mesma resposta que na Letícia. Então, é respeitar essa biologia. Nós não temos as mesmas respostas biológicas porque somos indivíduos diferentes, graças a Deus. A Sui Xing, acho que é assim que Sui fala. Xing. Ela é coreana, ela tem um rosto muito retangular e não gosta. Está perguntando se esse tratamento com a tal matemática da beleza funciona. Sui Xing. Bom, é muito comum realmente nos asiáticos terem um rosto mais retangular, mais quadrado. E isso é muito interessante, como o que incomoda algumas raças não incomodam outras. Existe sim uma possibilidade de deixar esse rosto, em vez de retangular, ele mais afinado. Nós temos um músculo que se chama masseter aqui. Quando você mastiga, você aperta os dentes, você palpa. Exatamente aqui. Esse masseter, muitas vezes nos asiáticos, está hipertrofiado. É um músculo muito forte. Nós aplicamos a toxina botulínica neste músculo masseter, vai enfraquecê-lo e com isso o rosto fica mais triangular. É uma das técnicas muito utilizadas
na Ásia em geral, mas nós temos feito aqui também, porque existe essa queixa, nós conseguimos deixar esse rosto de retângulo, ele mais harmônico, em forma de coração, que é a beleza feminina de uma forma mais delicada. Então, Sue, tem tratamento sim com a toxina no masseter, esse músculo chama-se masseter, hipertrofia do masseter. Boa noite, doutor Otávio. Essas dobrinhas ao lado da boca, que tristeza, como se livrar dela? As dobrinhas, bom, provavelmente é um grau de flacidez que nós chamamos de rugas de, aqui é bigode chinês, ruga de marionete. Veja bem, por que isso está acontecendo? Repito, porque a questão é na lateral, é o nosso frame, é o nosso moldura. Então, para melhorar isso, eu preciso tratar a estrutura facial com os bioestimuladores ou com ácido hialurônico de densidade bastante alta. Aí o que sobrou, eu vou com um pouco do ácido hialurônico nessa região, fazer aquele acabamento fino, né? Que é a pintura, que vai dar uma complementada. Então mudou completamente o enfoque. Repito, nós não pensamos mais em rugas, no bigode chinês, nós vamos onde está causando, que são nas laterais, estruturando com MD Codes, fazendo bioestimuladores. A associação disso melhora bastante. Outra coisa, a toxina na região do queixo. A toxina aplicada aqui vai melhorar aquele aspecto todo ondulado, que muitas vezes ou carne moída ou paralelepípedo, é horrível isso, mas dá um alisamento, você consegue melhorar o aumento. Então são todas estruturas que estão interligadas. Mais uma vez, a máscara da beleza, a matemática da beleza, sim, ela é real e ela é transportada no nosso trabalho em dermatologia, na cosmiatria. É fascinante, nós sabemos que é possível harmonizarmos um rosto com procedimentos minimamente invasivos. Falaram que acabamos, é uma pena, tem muitas perguntas, eu prometo estar respondendo todas. Perguntando se a bichectomia pode ser substituída, microagulhamento robótico com radiofrequência é bom para flacidez. Eu adoro, Fabiana, o microagulhamento, a gente não falou dele, na verdade são microagulhas com temperatura da radiofrequência que vão atingir a derme. Ele também estimula colágeno. Então nós alternamos as tecnologias e o microagulhamento é uma técnica que foi resgatada, ela já existia de muitos tempos, mas não é para usar essas agulhinhas, esses rolas que se vendem na internet, porque você pode se contaminar. Então o microagulhamento é um procedimento médico, ele deve ser feito na clínica, com todos os métodos de asepsia. Então não caia nessa ideia, porque eu sei que na internet existem vários tipos de agulhas que estão sugerindo aí, em canais de YouTube, etc. Não caia nessa. O microagulhamento é uma excelente alternativa. E a última, Tielo, tem 47 anos, até quantos anos posso rejuvenescer? Olha, é o tipo da pergunta que não dá para responder. Eu diria que você sempre vai estar melhor. Assim, a frase que mais me conforta e que me deixa feliz é o paciente voltar depois de 15 dias que nós fizemos alguns injetáveis, por exemplo, e falam que as pessoas perceberam que ela está melhor, mais tranquila e não sabe exatamente o que aconteceu. Essa é a frase que mais me conforta, me deixa feliz, porque é um procedimento minimamente invasivo que não transformou a pessoa, a deixou melhor e as pessoas não perceberam exatamente o que é. Eu acho que é essa a questão da beleza com critério que nós praticamos, acreditamos e também na prevenção. Não adianta começar a tratar muito tarde. Previnam. Vocês pais consigam entender que o filho precisa usar proteção solar para não deixar essa pele fotoenvelhecida. É muito legal estar com vocês. Daniela, obrigado pelos elogios. Obrigado, Andressa, também. A gente vai respondendo aí pelo direct. Agradeço, tem muitos elogios, muito obrigado. Eu gosto muito de fazer esse live, adoro interagir com vocês nas redes sociais. Vocês percebem que, na medida do possível, eu vou respondendo. Continue fazendo perguntas. Um dia a gente pode juntar todas as que faltaram e fazemos um live de 10 minutos rapidinho. Daqui a 15 dias a gente vai ter outro live e a gente vai avisando também. Prazer estar com vocês. Um beijo, uma boa noite, um abraço a todos que estiveram conosco. Continue. Um beijo.